Meus amados irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo. São 12h25, estamos um pouco atrasados, mas eu quero nesta tarde trazer aos amados irmãos uma palavra para a vossa edificação no Almoçando com Jesus. Hoje é sábado, dia 30 de maio de 2020. Você que está na sua casa, se você quiser acompanhar-nos na leitura da Palavra de Deus, ontem nós falamos, ontem à tarde, na hora do almoço, que a desobediência de Salomão fez com que o reino fosse dividido. Hoje eu quero ler em segundo livro de Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 14, aonde nós vamos estar vendo a dependência do rei Asa. Asa seria o tataraneto já de Salomão. A dependência de Asa, do rei Asa de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo de número 1, diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filhos de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se buscardes, o acharei, porém, se o deixardes, ele vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando, na sua angústia, se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz, nem para que saía e nem para que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, porque Israel decaíam, e ele, em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Nós vemos aqui que Asa, que é tataraneto de Salomão, filho de Abias, Abias era filho de Roboão e Roboão filho de Salomão. Abias, ele reinou durante 3 anos, morreu, e seu filho Asa, então, ele assume o reinado do sul, que é o reinado de Judá, aonde estava o templo do Senhor. E agora nós vemos que Asa, diz a Bíblia Sagrada, que Asa andou conforme a vontade do Senhor. No capítulo 14 do segundo livro de Crônicas, diz que Asa era bom e justo, ou seja, andava em benignidade ou integridade e em justiça, diz aqui na Bíblia,
diante dos olhos de Deus. Por Asa temer a Deus, buscar a Deus e estar querendo fazer a vontade do Senhor, a mão de Deus estava sobre ele. A pergunta e a resposta que estaremos tendo aqui nessa reflexão é: o que a dependência de Deus traz para a nossa vida? Nós vivemos, e sou redundante em falar isso, em um momento de uma crise mundial. Um vírus, uma enfermidade, a qual já ceifou milhares de pessoas no mundo inteiro. Mas não somente isso, essa pandemia acabou trazendo um caos em todos os âmbitos. Trouxe um caos no âmbito financeiro, nos mercados financeiros, nas economias dos países, pelo mundo afora. Nós vemos também que trouxe também um aumento da crueldade, um aumento da criminalidade no mundo afora. Nós vemos que trouxe também problemas dentro dos lares, aonde os casais não estão se entendendo, homens tirando a vida de suas esposas, mães matando seus próprios filhos. Ou seja, se olharmos para o mundo ao qual nós estamos, está um verdadeiro caos, está uma verdadeira, vamos dizer assim, um caos onde as pessoas estão perdidas. E, mais do que nunca, nós, a Igreja do Senhor Jesus, devemos entender e dependermos inteiramente de Deus, assim como Asa. O rei Asa, então, ele se dispõe em fazer a vontade do Senhor. Ele começa a fazer uma reforma religiosa em Judá. Quando ele começa esta obra, evidentemente, o inimigo vai se levantar. O inimigo das nossas almas, a saber, Satanás, que significa adversário, ele não quer que nós sejamos dependentes de Deus. Ele plantou no coração de Adão e Eva a semente da rebelião, a semente da autoindependência, a semente de que, pelo engano, seria igual a Deus. E essa semente passou para todos os homens, essa autodependência, esse orgulho, essa soberba, o pecado, a dureza de coração. E por causa disso, nós vemos hoje o mundo em caos, o mundo passando pelo que está passando. Mas Asa, ele propõe no coração andar em fidelidade e em justiça diante de Deus, e diz a Bíblia que isso agradou aos olhos de Deus. Mas quando ele começou a fazer essa reforma religiosa para levar o povo até a presença de Deus, a Bíblia Sagrada vai nos falar no segundo livro de Crônicas, no capítulo 14, no versículo 9, que veio um rei etíope, por nome de Zerá. Ele estava com um exército de 1 milhão de soldados, com mais 300 carros, e veio contra Judá, para guerrear contra Asa e o povo de Judá. A Bíblia Sagrada vai dizer que Asa, ele então se coloca diante de Deus e pede a sua misericórdia, e ele diz que sem Deus ele não poderia vencer aquela batalha. Ele dependia das mãos de Deus sobre ele e sobre o exército que estava com ele, que era menos da metade do exército de Zerá, o etíope, e mais, além dos 1 milhão de soldados, ele tinha 300 carros de guerra. Isso fazia muita diferença em uma batalha. Israel saiu apenas com lanças e com escudos. Mas diz a Bíblia Sagrada que Deus ouviu a oração do rei Asa. E ao ouvir a oração, Deus deu a vitória
para o reino de Judá e para Asa, e o exército de Zerá, o Eutípio, foi desbaratinado, os seus soldados foram mortos, e grande foi os despojos que Judá levaram para as cidades de Jerusalém. Mediante esta vitória, Deus levanta então o profeta Azarias para falar com Asa. O versículo 1 e o versículo segundo do capítulo 15 de Crônica diz assim: então veio ou desceu o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e toda Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, ele vos deixará. Nós vemos aqui uma mensagem direta de Deus, que também serve para os nossos dias. Isso aqui não é somente uma palavra de Deus no Antigo Testamento. Os irmãos têm que entender que todos os atributos divinos estão embasados no amor de Deus. Mas estes atributos nós temos lá a misericórdia, a onipotência, a onisciência, a onipresença, a eternidade, a imutabilidade, e também temos lá a santidade e o juízo de Deus. Então tudo isso está embasado no amor de Deus. Então Deus está dizendo para Asa e para o seu povo, mediante a vitória que eles tiveram sobre esse exército, o Espírito de Deus desceu sobre o profeta Azarias e ele traz essa mensagem: enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei convosco. Enquanto vocês me buscarem, vocês vão me achar. Mas se vocês me deixarem, eu também vos deixarei. Os dias ao qual estamos vivendo hoje também é da mesma maneira. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Jesus Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Nós temos não somente um Salvador, mas nós temos um Senhor chamado Jesus Cristo. Se nós estivermos em comunhão com Ele, estivermos dependendo dEle, sabendo as nossas limitações, entendendo a necessidade que temos de Deus e buscando a Ele, tendo intimidade com Ele, Deus estará conosco, Deus estará abençoando a nossa vida e, é claro, Deus estará nos dando a vitória. Mediante a isso, nós vamos ver nos versículos seguintes, para ver como que estava não somente a terra de Israel, a terra de Judá, mas também a terra vizinha. Olha o que está escrito, isso me chama muita atenção. Em Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse sem a lei. Veja a importância, meus amados irmãos, da palavra de Deus na nossa vida. A Bíblia Sagrada diz no livro dos Salmos que devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração para que nós não venhamos pecar contra Deus. Disse Deus ao líder Josué: medita na minha palavra dia e noite, não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Isso também nós encontramos no Salmo 1. Então nós vemos a importância da palavra de Deus na nossa vida para dirigir os nossos passos, para dirigir, meus amados irmãos, as nossas ações e as nossas atitudes. Entenda uma coisa, a palavra de Deus, ela não somente nos dirige, mas nos faz aproximar de Deus e saber qual é a vontade de Deus e ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus em tudo. Não podemos hoje, nos dias que estamos vivendo, ter culto de maneira normal em nossa igreja. Mas isso não significa que nós devemos nos acomodar e relaxar
quanto à nossa vida espiritual com Deus. Devemos meditar na palavra do Senhor, devemos ser fiel a Deus com a nossa família, ser fiel a Deus com a nossa esposa, a mulher com seu esposo, ser fiel a Deus na meditação da palavra, na oração, no jejum, ser fiel a Deus no trabalho, ser fiel a Deus nos nossos dízimos, ser fiel a Deus em tudo. É o que está Deus falando aqui através do profeta Azarias. Enquanto vocês estiverem comigo, enquanto vocês me buscarem, vocês me acharão e eu estarei convosco. E nós vemos então que naquele tempo em Israel o povo tinha se afastado de Deus, as pessoas não tinham quem ensinasse a palavra de Deus, logo o resultado era este. Mas quando na sua angústia se convertiu ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. Olha o versículo 5. E naquele tempo, irmãos, isso é o resultado, entenda bem. O versículo que eu vou ler agora é o resultado de quando o povo de Deus não se coloca na posição a qual Deus nos chamou. Sabe, nós estamos diante de uma pandemia, não podemos nos aglomerarmos, mas também não podemos, de maneira nenhuma, relaxarmos na nossa vida espiritual com Deus. Não podemos deixar Deus em segundo plano. Eu observo, vendo muitas vezes notícias, e algumas delas sendo censuradas, porque as pessoas, sabendo que estão tendo pandemia, aí as pessoas não querem buscar a Deus. Estou falando de pessoas não crentes, não querem buscar a Deus, fazem churrasco, fazem festa, bebem, festejam. Infelizmente, alguns cristãos estão fazendo da mesma maneira. Não pode se aglomerar, não vou para a igreja, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pescar, eu vou fazer um churrasco com alguém, eu vou sair, vou para uma outra cidade, na casa de um parente, mas não se preocupa de estar na casa do Senhor, de buscar a Deus. Nós, graças a Deus, aqui em Flórida, temos, não obedecendo, é claro, as determinações do Ministério da Saúde, mas temos a oportunidade de buscar a Deus em oração, de estarmos ali colocando o nosso rosto em pó. Eu sei que lá não pode estar criança e também não pode estar as pessoas do grupo de risco, pessoas com doenças crônicas e pessoas acima dos 60 anos. Mas aqueles que têm oportunidade, os jovens da nossa igreja, os adolescentes, as pessoas saudáveis, este é o momento de nós podermos estar na presença de Deus e buscarmos a Deus e entender o quanto nós dependemos de Deus. Meus amados irmãos, os especialistas estão projetando o caos para os próximos meses até o final do ano. Eu sei muito bem que os homens podem projetar esse caos, mas se a igreja do Senhor Jesus Cristo se dobrar diante do Senhor e buscar a sua face, Deus tem poder de mudar esta situação, Deus tem poder de mudar este quadro a qual esses especialistas estão dizendo que vai acontecer. Aí nós vemos então no versículo 5 que por causa do povo de Deus, de não buscar a Deus, de não obedecer a sua palavra, de não ter ninguém que ensinasse a sua palavra, ninguém orando, jejuando, olha o que estava acontecendo ao redor de Israel e dentro do território da nação de Israel. O versículo 5 diz, olha, naquele tempo não havia paz, nem para o que saía e nem para quem entrava. Havia muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque era pessoa contra pessoa, cidade contra cidade, e se despedaçavam, porque não buscavam a Deus e viviam em angústia. Vemos a declaração do profeta Azarias falando a rei Asa. O que estava acontecendo naqueles dias. Muitos cristãos perguntam, Senhor, por que eu estou passando essa tribulação? Por que eu estou passando essa dificuldade? Por que isso? Por que daquilo?
A resposta bíblica é muito simples, é muito clara. Devemos ter total dependência de Deus, buscarmos a Deus, dependermos do Senhor, ser fiel ao Senhor Deus, e assim veremos a mão do Senhor estendida sobre as nossas vidas. Nós vemos que Asa toma uma providência. Diz a palavra do Senhor aqui no capítulo 15, que ele abole todo tipo de idolatria que havia na terra de Judá. E ele renova a aliança com Deus. Nós vemos então que, mediante ao que estava acontecendo, Azarias, o Espírito Santo estava sobre ele, então ele orienta Asa. Outra coisa, meus queridos, quantos de nós temos dificuldade de cedermos à orientação de Deus? Temos dificuldade de obedecer aquilo que Deus nos manda fazer. Nós, como ovelhas, como cristãos, sabemos o que devemos fazer, muitos de nós. Não estou falando dos novos convertidos. Muitos de nós sabemos o que devemos fazer. Sabemos como devemos proceder diante de Deus, mas não fazemos. Deixamos de lado, deixamos para segundo plano, e os dias vão se passando. Nós vamos morrendo espiritualmente, vamos perdendo a alegria da salvação, vamos perdendo o ânimo. Aquilo que para Deus é pecado, é abominável, começa a aparecer aos nossos olhos como coisas normais. Era o que estava acontecendo no tempo do rei Asa. Havia dentro de Judá altares, havia altos, havia ídolos, aonde o povo de Deus, o que tinha aliança com Deus, oferecia sacrifícios, orações, incensos a esses deuses que não eram deuses. Então, o profeta Azarias, ele então oferece por parte de Deus uma orientação ao rei Asa. Ele diz assim: ouve, pois, ó rei Asa, estas palavras, a profecia do profeta Azarias, filho de Obed. Esforça-te e tira as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomaras da montanha de Efraim, e renova o altar do Senhor, que está diante do pórtico do Senhor, ou seja, diante da porta do templo do Senhor Deus. E diz a palavra do Senhor que Asa destruiu todos os altares, todos os altos, todos os ídolos que foram encontrados na terra de Judá e de Benjamim. E naquele dia ele reuniu todo o povo diante do templo do Senhor. E ali ele faz então uma aliança com Deus. Diz o versículo 10: e ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado do rei Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor dos despojos que trouxeram. Lembra que eu falei no início que houve uma grande guerra entre Asa e seu exército contra Zera, o etíope, que veio com 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. E Asa tinha menos da metade do exército de Zera, o etíope, mas ele clamou a Deus e Deus deu a vitória a ele, e eles tiveram vitória, e o exército de Zerá, o etíope, foi derrotado, e grande foi o despojos que eles trouxeram para Jerusalém. Pois bem, estes despojos eles pegaram e consagraram ao Senhor. Diz a Bíblia Sagrada aqui que eles ofereceram em sacrifício diante do altar 600 bois e 6.000 ovelhas. Eles fizeram um sacrifício, uma renovação de aliança. E nós como crentes, como igreja, que estamos em outra dispensação, não estamos na dispensação da lei, estamos na dispensação da graça. Como estamos agindo
diante para com Deus? Será que estamos sendo dependentes de Deus ou estamos nos achando autodependentes? Será que estamos sendo fiel a Deus? Deus tem nos dado vida. Eu louvo a Deus por cada manhã que eu acordo, os meus filhos, a minha esposa. O Senhor até aqui tem nos guardado da praga. O Senhor até aqui tem nos sustentado. O Senhor Deus até aqui tem mostrado a sua misericórdia, tem mostrado a sua providência sobre a minha vida. E eu creio também que da mesma maneira Deus tem agido com os irmãos da nossa igreja, da nossa congregação. Deus não tem deixado lhe faltar nada, o calçar, o vestir, o comer, um teto onde você se esconde do frio e do calor. Mas será que eu e você estamos mostrando dentro do nosso coração, primeiro, a dependência total de Deus, segundo, a gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós, terceiro, fidelidade ao Senhor, entregando aquilo que é de Deus e não ficando para nós. Vemos o rei Asa entendendo que a vitória que ele teve sobre Zerá, o etíope, sobre o seu exército, foi Deus que deu a vitória, não foi com as suas próprias forças, nem com a sua inteligência, mas foi o poder de Deus que ali foi derramado sobre eles, e Deus indo com eles, e Deus deu vitória para eles. Por isso eles entenderam que os despojos eles deveriam entregar em oferta a Deus, em sacrifício de oferta ao Senhor Deus. E eu e você, estamos sendo fiel ao Senhor? Estamos entregando os nossos dízimos à casa do Senhor? Estamos sendo fiel ao nosso Deus? Ou simplesmente porque não estamos tendo culto, nós estamos simplesmente sendo auto-independentes, estamos acomodados? Desculpa a expressão, não estamos nem aí para Deus. Não devemos agir desta maneira, meus amados irmãos, porque se assim procedermos, nós não encontraremos Deus e não teremos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E eu encerro, aonde nós vemos um concerto que Asa fez com o povo de Judá. O versículo de número 12 diz: e entraram no concerto com o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Uma coisa que devemos entender bem: Deus não quer religiosidade nossa. Deus não quer liturgia por fora. Deus quer o nosso coração, Deus quer a nossa alma. Ele quer, como o povo aqui fez, fizeram um concerto com o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Como diz a Bíblia Sagrada: amarás ao teu Deus com toda a sua mente, com todo o seu coração, com todas as suas forças e com toda a sua alma. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, meu querido, a palavra que eu deixo para você, nesse Almoçando com Jesus, nesses 20 minutos que passamos aqui com você, é: seja obediente ao Senhor, seja dependente de Deus, obedeça a Deus, faça como Asa, ande em retidão e justiça diante dos olhos de Deus, porquanto isso agrada a Deus. E as pessoas que estão ao nosso derredor, familiares que não são crentes, vizinhos que não são crentes, as pessoas das cidades, que olharão para mim, para você, e poderão dizer: ali vai um servo do Deus Altíssimo, ali eu vejo algo diferente nessa pessoa e nessa vida, porque esta pessoa tem um verdadeiro compromisso com Deus. Que eu e você possamos ter esse compromisso com Deus e fazer conforme a sua palavra. E eu creio que se nós orarmos assim como está escrito aqui em Crônicas, você pode ler em casa, segundo livro de Crônicas, capítulo 15, leia em casa. Lá vai estar escrito que
as pessoas que entravam na cidade, as pessoas que saíam, não tinham paz. A cidade estava sem paz. Havia guerra de pessoa contra pessoa, de cidade contra cidade, de família contra família, até o momento em que Asa fez um concerto com Deus e a paz veio sobre a terra de Judá e sobre o povo de Israel. Eu creio nesta palavra, eu creio que da mesma maneira como Deus agiu no tempo de Asa, Deus poderá agir na nossa cidade de Flórida Paulista. Deus pode prosperar a nossa cidade. Deus pode abençoar o povo da Igreja Assembleia de Deus. Deus pode abençoar esta cidade. Deus pode salvar vidas. Deus pode transformar. Deus pode desfazer toda a obra de Satanás, toda a obra do maligno, toda a obra do inimigo. Eu creio em nome de Cristo Jesus. Se a igreja se dobrar diante do Senhor com o coração quebrantado, uma alma contrita, Deus dos altos céus ouvirá, estenderá as suas mãos e abençoará a nossa vida e a cidade aonde nós estamos morando. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso que está no céu, eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja, que tu venha abençoar cada um dos nossos amados irmãos. Estende, Deus, as tuas mãos santas e poderosas. Abençoe, ó Deus, as suas vidas, Pai querido, suas famílias. Ajuda-nos, Senhor, como o rei Asa, a ser totalmente dependente de ti. Como o rei Asa, andarmos em retidão e justiça diante dos teus olhos, agradando somente a ti, não permitindo, Senhor, que nós venhamos relaxar, que nós venhamos nos acomodar na nossa vida espiritual, mas que cada dia mais nós possamos buscar a tua presença e a tua face. Abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa cada um dos nossos amados irmãos, em nome de Cristo Jesus eu te peço isso, Senhor meu Deus, nesta tarde, e te agradeço. Amém. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo sejam para com todos. Que Deus vos abençoe e convido hoje às 19 horas, nós teremos mais uma live aprendendo as Sagradas Escrituras. Convido você, convide mais pessoas para estar participando nesta noite desta live e sendo edificado pelo poder da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.